E para que a gente não perca os nossos miolos hoje, precisamos ter compaixão. Ai, eu quero muito falar sobre esse tema, compaixão. Não só compaixão com a gente, mas como compaixão com o outro. Em tudo, no trabalho, no relacionamento amoroso, na família, no dia a dia. Porque a real mesmo é que, tipo, a gente esquece, a gente já sabe daquela frase super clichê que é assim: tá todo mundo passando por batalhas que a gente não vê, invisíveis, sei lá o quê. A gente já sabe dessa frase. Mas na prática mesmo, no dia a dia, no caos do dia a dia, no fuzuê, quando pisa no nosso calo, quando esmaga o nosso calo, é aí que a gente é testado. E normalmente a gente explode. Normalmente a gente não tem compaixão. A gente vai lá e explode. Então eu quero trazer 2 exemplos aqui muito práticos que aconteceram recentemente pra mostrar como que isso mexe muito com a gente e como que a gente tem que ser vigilantes. Nossa, tem uma frase na minha religião que é meio que um mantra: orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Então a gente tem que estar sempre vigiando os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, porque nós somos nossos próprios juízes, nossa consciência é o nosso maior juiz. Então, assim, a gente sabe quando a gente faz meleca, só que a gente não para pra pensar tanto assim durante o dia, pra fazer meio que tipo um diagnóstico, assim, antes de dormir, deitar a cabeça no travesseiro e falar: tá, vamos lá. Review do meu dia. Como eu fiz com as pessoas que pisaram no meu calo. O que eu fiz com elas. O que eu fiz com as pessoas que estão ao meu redor. Como eu tratei elas. Como eu fui. Que ser humano eu tô sendo. Eu estou feliz sendo quem eu sou. Eu estou contente com o meu desempenho como ser humano, sabe? A gente não sabe o que rola lá no céu, né? Independente da sua crença, assim, a gente não tem ninguém que deu a certeza absoluta de nada aqui pra gente. Mas vamos supor que lá no céu tem uma pessoa que fica ali com uma ficha técnica pra saber se você passou ou não no teste do dia a dia. Então pensa que essa pessoa é o nosso gerente, assim, gerente de seres humanos. Ela é quem diz se a gente tá passando no teste daquele dia ou não. Se você desse de cara com essa pessoa hoje, no fim do seu dia, vocês estão assistindo normalmente no início do dia, né? Mas se você desse de cara com essa pessoa, como que você acha? O que você acha que essa pessoa ia falar pra você? Que feedback você acha que essa pessoa ia dar? Esse final de semana, pra uma pessoa que eu conheci, assim, a gente tava numa mesa cheia de amigos e eu tava falando de trabalho. Ai, muito paulista. Tá paulistinha ela. Tava falando de trabalho com essa pessoa que eu conheci. Muito gente fina. E aí eu falei: cara, por que você se demitiria do seu trabalho? Se você tivesse que demitir, se você fosse o seu gestor, por que você se demitiria? Aí eu falei: caramba, depois que eu fiz essa pergunta, eu falei: nossa, que pergunta boa, por que eu me demitiria? E aí a gente joga a bola pra nós mesmos, pra gente se avaliar e ver aonde que a gente pode melhorar. Então, se você tá lá no quartel do mundo aqui, da vida, e você dá de cara com o seu chefão, com a sua chefona, como você acha que eles te avaliariam? No seu dia de hoje, na sua semana, no seu ano, no seu mês. Vamos lá. Vou chegar aos exemplos sobre a compaixão. Porque eu acho que, no final das contas, caridade, compaixão, respeito, humildade, todas essas palavras aí, tinha que ser o nosso foco de todos os dias. Mas é muito difícil a gente lembrar disso toda hora, todo dia, né? Muito difícil. Tô aqui pra lembrar pelo menos hoje a gente disso. E que a gente leve e arraste isso, não só pra gente, mas como pra todos ao nosso redor, essa semana. O que acontece? Eu tô me sentindo uma pessoa muito intolerante. Muito. Não sei o que tá acontecendo, não sei se a minha TPM, ela estendeu o prazo dela de validade, aumentou. Não sei o que aconteceu. Mas assim, tudo me irritava, tudo. Até colocar a calça jeans tava me irritando, juro. Tava me sentindo presa, sufocada, minha unha, olhar pra ela e falar: ah, meu Deus, me irritou. Uma pessoa me respondia, falava demais no grupo. Os miolers, ai gente, nosso grupo no Instagram. Vocês começavam a falar muito, eu falava: ah, gente, elas estão falando muito, eu não tô aguentando acompanhar essas mensagens, meu Deus, ah. E tudo me irritava, tudo. Mas eu amo vocês. Eu tava irritada com tudo. Será que era tudo ou era eu? Era eu, né? Óbvio. Então, a gente tem que tentar entender aonde que é o X da questão. Aonde que começa essa irritabilidade? Por que será que eu tô assim? O que será que me gerou assim? Que explodiu e que tudo tá inflamado ao meu redor? E o que tá me incomodando tanto no outro que tá escancarando sobre o que eu sou, quem eu tô sendo, etc. Enfim, vamos lá. Vamos ao exemplo da minha prima. Eu tava almoçando com ela, desabafando, falando que tava insuportável viver dentro de mim, porque eu estava muito irritadista, muito intolerante, blá, blá, blá. E ela falou: cara, vou te dar um exemplo do que aconteceu na minha residência.
E você tenta trazer isso pra sua vida. Ela falou que ela tava tendo uma situação muito complicada com uma enfermeira. E a enfermeira, tipo, respondeu muito ela. Tipo, falou umas coisas muito feias, assim, complicadas. E que deixou ela muito irritada. E aí ela, na hora, em vez dela responder essa enfermeira, em vez dela ficar brava, bater boca, sei lá o quê, ela se calou. Ela se afastou, ela saiu, ela foi no banheiro, ela jogou uma água no rosto e ela respirou. E aí ela foi e pensou. E por isso também, abre parênteses, por isso é muito bom a gente estar sempre lendo coisas que nos edificam, escutando um podcast ou uma mensagem espiritual e que nos lembram desses valores que a gente precisa ter mesmo. Porque essa minha prima, ela é muito, a Cacá, ela tem muita, como é que chama isso? Constância nos estudos da nossa religião. Então, acaba que ela tá sempre perto. Isso tá sempre por perto dela. Então, é óbvio que ela vai estar sempre lembrando do que é o mais correto a ser feito, na opinião dela. E por isso ela teve essa atitude. Ela foi, lavou o rosto e falou: cara, se eu, que tenho o entendimento, se tô todos os dias buscando o entendimento de ser uma pessoa melhor, de melhorar, de buscar o conhecimento, seja ele qual for, da religião de que for, se eu, que tenho esse conhecimento, estou super abalada com a atitude que essa pessoa teve comigo, tô com super raiva, tô muito chateada e que eu sei que eu preciso perdoar. Imagina essa pessoa, o que ela pode estar passando na vida dela pra ela ter explodido e falado essas coisas com a minha prima. E ela talvez nem tenha o entendimento e o tempo pra buscar esse conhecimento que a minha prima tem a graça de ter e tá buscando de ter. Então, assim, a minha prima tinha duas opções. Ou ela entrava no fluxo energético daquela pessoa, no fluxo de raiva, de defesa e de uma energia que não ia ser tão boa. Ou ela poderia até ajudar essa pessoa a mudar o fluxo energético dela, emanando uma vibração boa, fazendo uma prece por ela, abençoando. Só isso, assim, já faz toda a diferença. Então, assim, quando ela se afastou e pediu a Deus paciência para aquela situação, ela pensou: imagina como deve ser difícil para essa pessoa, para essa enfermeira, que teve essa atitude, para ela viver desse jeito, sem esse apoio que a minha prima naquele momento estava tendo, que era o apoio de Deus. E você pode ter, se você não acreditar nisso, o apoio da sua própria consciência, o apoio de um conhecimento mesmo que te lembra como temos que ser mais pacientes uns com os outros, porque esse é o nosso objetivo aqui. Isso é você ter compaixão. Isso é a compaixão. É ela lembrar que o outro, ele também carrega essas dores invisíveis, que não tava escancarado ali na testa dela, tipo, eu tô passando por isso e isso em casa, por isso estou sendo uma pessoa muito irritadiça e estou descontando em todas as pessoas ao meu redor. Não tá escrito na testa dela. E a gente também nem precisa saber o que é, mas a gente sabe que tá rolando alguma coisa pra ela estar desse jeito, para as pessoas estarem agindo dessa forma. Então não vale a pena a gente alimentar esse ciclo dessa pessoa. É muito melhor a gente se afastar e a gente emanar coisas boas pra vida dessa pessoa, sabe? E é aqui que eu quero que a gente pense numa coisa. O conhecimento, meu povo, ele é perigoso. Eu tava até vendo um vídeo muito engraçado da Maju e do Bernardo, que é um casal que eu adoro acompanhar no TikTok. Eu sou muito fã dele, eles amam Isso Não é um Jogo, eles têm todos, inclusive. Gente, é muito bonitinho. Se vocês não conhecem eles conheçam no TikTok e vejam os vídeos deles também jogando as nossas ferramentas de conexão. É muito legal. Inclusive, de novo, sempre lembrando que vocês têm 10% de desconto na minha marca, Isso Não é um Jogo.com, que é a fábrica de afetos, onde vocês têm as melhores ferramentas pra vocês se divertirem, pra vocês se conectarem e pra vocês viverem mais intensamente. E conhecerem também a história. Tem tudo a ver com esse episódio, porque as perguntas certas nos levam a conhecer as histórias um dos outros. E faz com que a gente tenha empatia, e a empatia faz com que a gente tenha compaixão. Por isso que é importante a gente conhecer a história um dos outros. Mas enfim, Bernardo e Maju, esse casal, ela tava fazendo uma pergunta pra ele, tipo, o que você mais tem inveja nas pessoas? Aí ele respondeu: eu tenho inveja de gente burra. Porque deve ser muito bom ser burro, sabe? Você não fica com peso na consciência de nada. Você não tem que fazer nada. Ser burro é maravilhoso. Você não precisa pensar, você não fica overthinking. O quão bom deve ser burro. É muito engraçado, eles são muito engraçados. Enfim, tudo isso pra falar que o conhecimento ele é muito perigoso, porque a gente, a partir do momento que a gente sabe, a gente tem responsabilidade. E a nossa régua, ela sobe. Então, a sua consciência, ela começa a te cobrar. Esse episódio aqui, ele é perigoso. Sai correndo aqui se você não quiser... Se você não quiser ter mais responsabilidade na sua vida, você pode desligar e fingir que você não ouviu. Mentira, porque uma vez ouvido, sempre ouvido. Já ouviu, já era. Já era, acabou, desculpa, foi mal, gente. Mas o conhecimento, ele também é libertador, né?
Mas ele é muito perigoso. Por quê? Porque a sua consciência ela vai começar a te cobrar mais alto. Porque você já sabe. Então, por que você vai entrar na mesma vibração do outro se você já sabe que aquilo não é bom? Se você já tem o conhecimento de que aquilo não é o correto. Entendeu? Se você consegue dar um passo além, você até constrange o outro com o seu amor. Porque enquanto ele tá ali te dando raiva, te dando estresse, tá ali te jogando aquilo tudo, insulto, você vai lá e devolve pra ele com a sua paciência, com o seu silêncio, com a sua escuta, com o seu amor. Aí você acabou. Aí você constranger o outro com o nosso amor é lindo demais, tá? Vou na moral, isso é lindo. É tão lindo que o outro sai constrangido. Sabe quando às vezes você se sente um pouco constrangido de falar eu te amo? Ou de você abraçar alguém e você fica com um pouco de vergonha? Porque às vezes é tão bonita, tão forte, que você constrange com a maneira como você agiu. É isso, a gente tem que lembrar novamente, todo dia, toda hora, de que as pessoas estão passando por batalhas invisíveis. Não estão na testa dela, a não ser que você jogue, isso não é um jogo com ela, ela te conte a história dela e você conheça um pouquinho mais, aí você vai ter um pouquinho mais de empatia. E isso dentro do mercado de trabalho é maravilhoso. A gente conhecer a história dos colaboradores da sua empresa, o que trabalham do seu lado todos os dias, faz tanta diferença, minha gente, mas faz tanta diferença porque é no trabalho que a gente passa a maior parte do nosso tempo, então é ali que também mora muito do nosso estresse. E se você sabe a história de vida que o outro leva em casa, você sabe que ele não tá... Você nunca entra no trabalho sendo só você. Você traz toda a sua história junto com você. Você traz tudo que tá na sua casa com você pro trabalho. Não tem como a gente achar utopicamente que tem como a gente separar uma coisa da outra, sabe? Então assim, por isso também, ajeitar como tá jabazeira ela. Por isso que a gente fez uma ferramenta de conexão nova, acabou de ser lançada há algumas semanas atrás. É a maior que a gente tem hoje, são mais de 300 perguntas. É como se fosse um RH em forma de jogo. A gente fez juntamente com a Solids. Para quem não conhece, a Solids é uma RH Tech, uma das maiores do Brasil, com soluções, né, para o mundo corporativo. E aí a gente criou esse jogo justamente para poder melhorar a forma como as pessoas vivem no trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Mas foi só um parênteses. Fecha parênteses de novo, vou pro exemplo 2. Um exemplo que, como eu sempre gosto de trazer, e que envolve diretamente relacionamentos amorosos. Eu tava reclamando com a minha psicóloga que eu tava bem surtada, eu tava, tipo assim, muito brava com os homens. Tá nessa época, né? Da intolerância geral com tudo e todos. Gente, coitados de quem tá vivendo do meu ladinho. Oh my God, depois desse episódio eu espero muito que eu melhore. Mas enfim, estava eu surtada com os homens. E aí eu falei pra minha psicóloga, meu Deus, de onde que eu tirei que ser solteira é bom? Homem não presta, ninguém presta, nananã. Sabe quando a gente entra nesse modo extremo, assim, que a gente começa a falar ou ninguém, ou todo mundo, ou muito, ou nada? Esses extremos, eles não dizem nada. Mas a gente solta eles quando a gente tá com raiva, assim. No meio desse drama, minha psicóloga olhou pra mim e falou assim, Alice, vamos ter compaixão? Aí eu falei, putz, compaixão é essa palavra do meu mês, né? Porque já é a segunda pessoa que, sem ligação uma com a outra, me solta essa palavra. Ela falou, tá difícil pra todo mundo, sabe? Se tá difícil pras mulheres, também tá difícil pros homens. Em um date, recentemente, eu também tinha ouvido um homem falando, tipo, cara, tá difícil, a gente também se decepciona, a gente também sofre. Então, um cara falou isso e eu fiquei, nossa, quando a minha psicóloga falou, eu juntei uma coisa com a outra e eu falei, não. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo decepcionado, tentando se curar, mas com medo ao mesmo tempo. E isso inclui os babacas, isso inclui aqueles que agem errados, que frustram a gente. Então, até com eles a gente também precisa de compaixão, sabe? Não vou entrar nessa pilha de ficar, ai meu Deus, eles não prestam, ai que não sei o que babaca. Porque tá difícil pra eles também, sabe? Isso também é ter compaixão, é a gente sair desse lugar de que, cara, essa pessoa também foi machucada de alguma forma. É óbvio que eu não tô aqui passando pano, porque tem aquela famosa frase também, né? Se você não se curar, você vai sangrar em cima daqueles que não te machucaram. É até o nome, acho que de um livro, né? Do Andrei Moreira, que foi um convidado nosso aqui, que eu sou muito fã dele. Eu tô doida, inclusive, pra ler esse livro dele. E que é muito, muito verdade. Se a gente não cuida das nossas feridas, é isso que vai acontecer. Vai ficar pingando e jorrando sangue em outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Mas nós, com esse entendimento e conhecimentos que a gente adquiriu hoje aqui no podcast, a gente sabe que podemos e devemos emanar compaixão pelo próximo. É isso que eu tinha a dizer. Vamos ler o significado da palavra compaixão rapidinho, antes da gente finalizar. Eu devia ter lido isso logo no início, né? Compaixão
sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Quanta palavra difícil, meu Deus, deixa eu pedir um significado menos complexo. Ó, vou botar aqui o vídeo de uma mulher que eu não sei nem quem é, Vanessa Tobias, que eu gostei do que ela falou. Vou botar aqui pra gente ouvir, rapidinho, ó. O que eu sinto cada vez mais forte quando tu fala da palavra compaixão, compaixão demanda o conhecimento sobre a palavra, porque excede e vai além da empatia, porque pretende de nós algo como acreditar na capacidade que o outro ser tem de desdobrar-se na sua própria evolução. Eu sou alguém que acredito na minha evolução e acredito na tua. E por isso me dedico a esse processo diariamente. Hoje, o tipo de crise em que eu me encontro é diferente da crise que eu me encontrava há 10 anos. Eu estou menos angustiada depois de grandes angústias. Então, um pouco mais feliz e mais leve, mais desprendida. Nossa, eu gostei muito. Porque compaixão é mais que empatia. Eu gostei muito disso que ela falou. É um nível além da empatia. E aí teve um outro vídeo que apareceu aqui, no significado, que o cara falou assim, é ouvir o outro da forma que ninguém mais escuta. Isso também eu achei muito legal. E aí, nesse vídeo desse cara, ele tava explicando, tipo, que a palavra literalmente significa sofrer com. Então, é estar junto naquele sofrimento. Por isso que é mais que empatia. A compaixão é literalmente entrar naquele lugar daquela pessoa. E aí tem um teólogo que chama Henry Nouwen, e ele fala, a compaixão te pergunta, você pode estar comigo no lugar mais escuro da minha dor, sem tentar me consertar? Eu acho que é isso, a compaixão é literalmente você não tentar consertar o outro, porque quando você tenta consertar o outro, você tá com pena, você tá com dó, e a gente não deve ter pena e dó de ninguém, porque aí a gente tira a força e a dignidade do outro. Isso é um mandamento, assim, eu já falo isso como se essa frase estivesse escrita na minha cabeça. Então, minha gente, tenhamos compaixão. E lembre que isso não é só tipo, eu entendo o outro. Não, é mais do que isso. É escolher não entrar nessa vibração, mas ter paciência quando o instinto pede uma resposta imediata. É lembrar que todo mundo tem suas dores, suas travas, suas histórias difíceis, e a gente pode dar a mão. Tá junto. Se você tá aqui, você tem o conhecimento, sua régua já subiu e a compaixão vai virar sua prova prática de maturidade. Pra gente continuar bem nerd emocionalmente, tá bom? Bora tirar a mais nessa prova. Ai, muito difícil, tá? Difícil pra mim. E se você ficou aqui até o final, queria te lembrar que você também tem 10% de desconto com o nosso cupom Miolos na Insider, que continua com essa blusa que eu estou usando aqui, que é linda, e vários outros looks maravilhosos que eu já postei e estou postando, porque eu ganhei várias coisas maravilhosas da Insider. Você pode usar no site deles, que o link também tá aqui na bio. E eu quero saber qual foi o sábado na semana de vocês. Me contem, porque hoje o meu foi muito, 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 muito gostoso, que foi tomar sauna. Gente, eu descobri que o meu prédio tem sauna e ela funciona. E o verão já tá chegando, então a gente tem que aproveitar enquanto o verão não chegou, pra eu poder conseguir tomar sauna. Eu tô me sentindo muito adulta mesmo, porque antigamente, quando eu era criança, eu não conseguia ficar dentro da sauna, eu saía correndo. E agora eu consigo ficar lá dentro, e eu tô sentindo que isso é meio que um teste de resistência, tipo como se estivesse no Big Brother, naqueles que você tem que ficar lá em pé, sem cair, naquelas provas. Pra mim é uma prova, ficar ali, uma prova de resistência, uma prova de paciência. Ai, muito gostoso também, porque diz que faz bem pra pele, não sei se tá fazendo, mas tô gostando, eu amei ter ido na sauna, eu quero ir mais essa semana ainda. Esse foi meu sábado na semana. Deixe seu emoji de mãozinha junta rezando, porque estamos aqui rezando para que tenhamos mais compaixão. Amém, beijo!